você, meu irmão, minha irmã, que está nos vendo através da internet. Quero louvar a Deus pela tua vida. Eu sou o apóstolo Miguel, da comunidade batista Família Renovada. Louvamos a Deus por você estar nos vendo nesse momento. Hoje é dia 23 de março de 2014. Nós somos da Cobafale, que fica em Carapicuíba, na Grande São Paulo, na Avenida Antônio Roberto, número 103. Se o Senhor tocar o teu coração, venha nos visitar. Estamos meditando hoje em Provérbios, capítulo 14, versículo 4. Se você tiver acesso a uma Bíblia, acompanhe a leitura aí na tua Bíblia. Se não, acompanhe aqui através desta tradução que eu estou com ela, assim como os membros aqui da igreja. Não havendo bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Amém? Feche seus olhos, Senhor. A tua palavra foi lida nesse lugar e eu clamo para que a tua misericórdia me alcance, para que o Senhor me dê o entendimento, o conhecimento, a sabedoria, a capacidade para poder transmitir, Senhor, para a tua igreja como um alimento especial essa palavra, e para aqueles que nos assistem também pela internet, que venha de encontro às nossas necessidades, sejam até mesmo físicas, mentais ou espirituais, e que o teu nome, querido Jesus, somente o teu nome, venha se exaltar ainda mais aqui na terra. Se você concorda, diga amém, Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Parece uma coisa meio estranha, né? Não havendo bois, o celeiro fica vazio. Tem uma tradução que fala que o celeiro fica limpo. Não sei se alguém tem essa tradução. Então, várias pessoas aqui na igreja. O celeiro fica limpo. Por quê? Eu estou comparando aqui o celeiro com uma estrebaria, um lugar onde a gente, quem trabalha em sítio, ou mora em sítio, ou fazenda, vai entender o que eu estou falando. É estrebaria onde guardam os animais, somente cavalos, fica naquelas baias separadas. E nessas baias o cavalo fica ali. E é colocado comida para ele fica lá durante um período, depois ele sai para exercitar, volta. Tem um cuidado lá com o cavalo. Essa estrebaria é tudo organizadinho, tudo limpinho, tudo bonitinho. A pessoa que cuida lá, no outro dia, ela vai lá e recolhe aquele feno, aquela comida, aquela alfafa, aquele capim, e recolhe também a sujeira que o animal fez lá, e fica tudo limpinho. E é fácil a gente cuidar de um celeiro, ou de uma estrebaria, ou de um curral, onde tenha cavalos. Até para a limpeza da sujeira que o cavalo faz, é mais fácil. Agora, você consegue imaginar uma estrebaria, um celeiro, um curral, que tem essas baias, e vários cavalos ali, alguém cuidando, limpando? E geralmente a gente vê, quem não conhece ali um sítio, fazenda, a gente tem uma chácara aí, e lá perto da nossa chácara tem muitos desses animais aí. Então eu conheço pessoalmente lá, mas alguns veem por filmes na televisão, essas estrebarias, esse lugar onde ficam os cavalos principalmente, é um lugar muito bem cuidado, um lugar bonito, envernizado, aquela madeira, verniz, tudo bonitinho ali. E geralmente são os cavalos de raça, os cavalos bonitão, caríssimos. Até tem a metade de uma porta assim, da metade para cima, o cavalo fica com a cabeça, o pescoço do lado de fora, as pessoas passam, brincam. Alguém já viu isso? Você já viu? Você vai ter aqueles cavalos, não é isso mesmo? Cavalo bonito e caro. O cavalo daqueles lá, caríssimo, dependendo da raça dele, muito caro. Agora, dentro dessa estrebaria, desse celeiro, desse curral, igual eu coloquei na mensagem, você consegue imaginar, junto com esses cavalos, a mesma quantidade de gado? Você consegue imaginar lá dentro? Gado, Você tem aqueles cavalos tudo ajeitadinho, tudo bonitinho, tudo organizadinho, tudo limpinho. E gado. Você consegue imaginar colocar lá
água, como é que vai ser? Né? Alguém já entrou num curral? Quem já entrou num curral aqui? Quem já entrou? Um curral cheio de gado, cheio de, né, boi, vaca, o filhote da vaca, como é que chama? Bezerro, né? O que chama a atenção quando você chega num curral daquele? Chega lá. O que mais te chama a atenção? O que você sente quando você chega lá e olha ali? O que você sente? O cheiro muito forte, não é? E aquela sujeira, não é? Por quê? O estrume da vaca, o estrume do bezerro, do boi, fica ali. E é muito. E o estrume dele é diferente do cavalo, né? Parece até esquisito, a gente aqui no público está falando essas coisas de estrume, mas daqui a pouco a gente vai entender, né? E que é mais fácil de limpar? O estrume ou o esterco do boi, ou do gado, né? da vaca, ou do cavalo? O que é mais fácil de limpar? Eles conhecem o estrume. Qual que é mais fácil de limpar? O cavalo, não é? Do cavalo. Então, se Deus te escolhesse e fizesse uma pergunta, olha, eu quero te dar um presente, eu quero te dar alguns cavalos, ou ele perguntasse para você, ou você prefere que eu te dê alguns bois, gados, o que você responderia? Quem acharia melhor cuidar de cavalo? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem acharia melhor cuidar de boi, de gado? Levanta a mão. Eu não acharia melhor cuidar de nada. Então, não quero cuidar de nada. Nem boi, nem cavalo. Você prefere cuidar de galinha? Quem prefere cuidar de galinha? Melhor? Coelho, porco. O que você prefere? Né? Animais domésticos, eles fazem parte da nossa vida. Hoje a gente não convive diretamente com eles, porque a gente mora na cidade, né? E já tem empresas especializadas que criam esses animais e já trazem para a gente quase pronto. Aliás, tem lugar que traz pronto, né? Tem lugar que você vai lá e já está pronto. Acho que só falta comer para a gente, porque até o frango já vem assado, não vem? Né? A gente já tem comida, eu vou falar de novo aqui, o pessoal não gosta que eu falo, mas na perto de casa tem um lugar que vem feijoada lá. Todo sábado tem alguém lá buscando uma feijoada lá. E a gente está em consagração aqui no sábado. Imagine depois do meio-dia, depois que a gente tiver a consagração, vai lá e bate uma feijoada lá. Né? Já está pronta. Então nós não temos mais esse costume da convivência com os animais domésticos. E isso fica difícil para nós entendermos que os animais domésticos foi deixado por Deus para a nossa alimentação. É para isso mesmo. Né? Eu fui criado, né, no interior de São Paulo, divisa com Paraná, Mato Grosso do Sul. Né? Vocês conhecem a minha história aqui, já ouvi falar muitas vezes disso. Então, quando chegava a visita em casa, saía correndo eu e meu irmão para pegar um frango. E a minha mãe ia fazer o frango. Dependendo do grau de importância, tinha um porco lá também que estava, eles chamam de porco cevado, porco na ceva, não é isso? Estava lá. Dependendo do grau de importância da visita e também da quantidade, ia matar o porco lá cevado. Agora, se fosse muito importante, matava o boi. Já aconteceu isso? Quem já passou por isso? Você viu? Vai lá, mata o boi. E não precisava ir lá comprar o boi. Não precisava, né, ir no açougue, chamar alguém. Não, era o boi ali na hora. O boi estava no pasto, estava lá, preparado. Essa convivência nós não temos. Mas eu acho que nós não precisamos mesmo ter. Nós precisamos entender o que Deus quer falar conosco. Né? Aqui fica difícil uma comparação se nós formos para o animal doméstico em si. Mas quando fazemos uma comparação, uma analogia com a nossa situação, com o que estamos vivendo, então nós passamos a entender o que Deus quer falar conosco. Né? Se nós compararmos diante das informações que eu passei aqui agora,
O que é mais fácil cuidar, de um cavalo ou mais fácil cuidar de um boi? Quem acha que é mais fácil cuidar de um cavalo? Levanta a mão, deixa eu ver. E quem acha que é mais fácil cuidar de um boi? Né? Pouquíssimas pessoas, né? Porque o boi dá trabalho. Dá trabalho. Mas o que é melhor para nós? Ser cuidador de boi ou cuidador de cavalos? Pergunta isso para o teu irmão. O que você prefere? Cuidar de boi ou cuidar de cavalo? Pergunta para ele. O que você prefere? Cuidar de boi ou cuidar de cavalo? O que é melhor? O que é melhor para nós? Nós temos um boi ou nós temos um cavalo? O que será que é melhor? Quem acha que é melhor que o boi? De preferência um boi, quer dizer, o gado da maneira geral, o boi, a vaca, né? Por que melhor o boi, o gado? Por causa dos benefícios que o gado nos dá, não é? Mas o cavalo não é mais fácil de cuidar dele. Você bota uma corda no pescoço, põe ele no passo, fica passando lá, né? Quando você for guardar ele numa baia, numa estrebaria, uma limpezinha de rápido, tá? Mas cavalo não é bom também? Cavalo não leva a gente para, né, vários lugares. E cavalo não é mais rápido que o boi. Por que a gente prefere o boi, o gado? Por quê? Será que para Deus também tem esse conceito? Será? O que será que quer dizer? O que será que o Senhor está passando para nós? Qual é o recado de Deus para o teu coração e para o meu coração e para você que está nos assistindo? Qual é o recado? Sabe o que é? Olha, muitas vezes, quando a gente chega nos caminhos do Senhor, nós precisamos de algo. Poucas pessoas, pouquíssimas, vêm por amor. E eu fui uma das pessoas que não veio por amor. A gente vem pela dor, pela dificuldade, pela situação. A gente vem porque ouvimos dizer que até, né, são testemunhos vivos, claro, muitas vezes pessoas da nossa família, às vezes vizinho, colega de trabalho, alguém disse: olha, está passando por essa situação. Eu conheço Deus, eu conheço, sabe, Jesus, eu conheço o Senhor, eu conheço o pastor, eu conheço uma igreja, eu conheço um lugar que Deus vai mudar a tua história. Quantos de nós não passamos por isso? Né? A gente fala: olha, tem um lugar mesmo, dá para mudar a minha história, eu não sou obrigado a passar por aquilo que eu estou passando, dá para mudar a minha história. Quantos de nós já não passou por isso? E a gente aceita o convite. A gente vai lá, a gente conversa com aquele pastor, a gente procura aquela igreja e aí a nossa vitória acontece. Quantos já passaram por isso? Será que alguém aqui passou por isso além de mim? Ninguém passou por isso. Você foi buscar porque você precisava. Você foi buscar porque tinha uma necessidade. Não é? Quantos de nós? Eu quero fazer uma comparação aqui. Passar para você o que o Espírito Santo me passou. Quando nós precisamos de uma bênção, precisamos de uma vitória, quando é alguma coisa rápida, sabe, o Senhor nos dá algo para cuidar. O que é mais rápido? O cavalo ou o boi? O que é mais rápido? Chegar de um ponto ao outro ponto. Quem chega mais rápido? O cavalo ou o boi? Cavalo. Quando nós precisamos de algo e aquilo precisa ser rápido, precisa ser um socorro, precisa ser imediato, nós falamos com o Senhor e o Senhor nos entrega um cavalo. Pô, eu vou te entregar um cavalo. Você precisa de algo rápido. Então você vai pegar esse cavalo, você vai, né, botar uma seta nele, e você vai cavalgar, e você vai correr, você vai, né, direto lá onde está a tua vitória, onde está a tua bênção. Rapidamente a gente chega lá, né, mesmo sendo a cavalo, dependendo da distância, leva um tempinho lá e tal, essa viagem, mas acontece, uma hora a gente chega lá. A gente chega lá. Mas às vezes, chegou lá, aconteceu a vitória,
aconteceu o socorro de Deus, aconteceu o mover de Deus, aquela situação que tanto nos afligia, tanto nos perseguia, tanto nos atacava, aquela situação muda. A gente consegue, né, trazendo dentro da visão do nosso ministério, nós falamos muito sobre restauração, sobre renovação, né, principalmente na área da família, né, dos casamentos, dos lares. Nós pregamos isso, vivemos isso, a maioria dos testemunhos aqui é em cima disso. Aquele cavalo nos serviu, nos atendeu. E é fácil cuidar daquele cavalo. A gente pega a volta, põe lá no pasto, cuida deles, por causa põe eles preparinha, né? Limpa lá todo dia de manhã, certinho para lá. Né? Surge uma outra situação, uma outra dificuldade. A gente corre pedir misericórdia, a gente corre buscar Deus, a gente corre para o Senhor, mas essa vez eu preciso de um socorro, eu preciso que o Senhor abra uma porta, eu preciso que o Senhor traz uma provisão, eu preciso que o Senhor entre com providência em uma determinada situação. Aí nós, por causa da necessidade, da urgência, recebemos outro cavalo. Levamos lá e colocamos junto com o segundo. Cuidamos dele, está lá a estrebaria nossa lá, né? Lá, primeiro, segundo, lá pelo quarto, quinto cavalo, aí parece que começam a demorar, parece que as coisas não acontecem. A gente está lá, pouco a gente chega, a gente conversa, a gente ora, e Deus resolve, né? A bênção acontece, aí passa algum tempo, passa um ano, passa 2 anos, parece que não vem mais cavalo. A vitória não chega mais. A gente ora e fala, Senhor, eu preciso disso, entra com providência e tal. E aí, parece que não vem. Por que será? Sabe o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? É que chega um tempo em que os cuidadores de cavalo precisam aprender a cuidar de gado. Precisam aprender a cuidar de boi, cuidar de vaca, de bezerro, a levá-los para a estrebaria. É muito mais difícil cuidar de gado do que cuidar de cavalo. Cavalo é ágil, é rápido. Cavalo é bonito, é uma cela bonita, chama atenção, por onde anda, né? Aquele cavaleiro, ou a cavaleira, como é que é a cavaleira? O feminino de cavaleiro, Amazonas, é isso? É Amazonas? Não tem cavaleiro aqui? Então, você que está nos assistindo na internet, né? A esposa do cavaleiro, né? Então, sai passear a cavalo, não fica aquela coisa bonita, não fica, né? Tem cavalo que chama atenção, cavalo de raça, sai pisando bonito, assim e tal. Tem lugares, principalmente esses filmes ali, né? Talvez alguma cidade do interior, tinha até um lugar para você amarrar o cavalo ficar lá enquanto entrava sei lá, no comércio, alguma coisa para fazer lá. Né? Isso é uma atenção, bonito, não dá muito trabalho. Olha, ser abençoado não dá trabalho. Ser abençoado é como se eu liberasse um cavalo para a gente cuidar. Não é difícil ser abençoado, mas chega um momento que parece que não vem mais. A gente pede, mas demora. Aí Deus fala, agora eu quero te ensinar a cuidar de gado. Agora vai ser difícil. Por quê? A estrebaria que vivia limpinha, você não tinha quase trabalho, agora vai ter. Você não sentia aquele cheiro, agora vai sentir. Você não tinha, né, aquelas fezes, aquelas estrumes, aquele cheiro de urina, que é o que mais tem em quem já entrou no curral, sabe do que eu estou falando? E o gado, principalmente o gado de leite, que eles chamam, né? Que é a vaca que dá leite, e o bezerro precisa ser recolhido toda noite. Recolhe e eles chamam de apartar, aparta o bezerro, separa o bezerro da mãe. Por quê? Para que crie leite lá no úbere, né, da vaca, e no outro dia pela manhã, ele possa, o chamado na minha terra, chama retireiro, não sei se é assim. O retireiro vai lá e tira o leite e tal, ali que armazenou durante a noite daquela vaca, e depois ele solta o bezerro e a mãe. E o bezerro vai mamar o leite que a mãe produziu durante o dia.
e vai se alimentar também lá no capim. Há um trabalho. Há realmente um trabalho. É mais difícil. Presta atenção, nós costumamos dizer essa frase aqui. Talvez você que nos assiste pela internet é a primeira vez que você ouve. Mas eu quero dizer que não é difícil ser abençoado. É difícil permanecer abençoado. Não é difícil a gente orar, a gente jejuar, a gente buscar, fazer campanha e receber um cavalo para a gente cuidar. O segundo, o terceiro, o quarto, não é difícil. Mas quando as coisas começam a complicar, fica mais difícil, é porque Deus está querendo nos ensinar a cuidar de gado. Sabe por quê? O gado é muito melhor do que o cavalo. Na época em que foi escrito esses provérbios aqui, acho que foi por Salomão, que poucos provérbios se não foram escritos por Salomão, na minha Bíblia aqui, ela é de estudo, mas não diz aqui o autor, mas acredito que foi escrito por Salomão, né? Não sei se os irmãos têm, mas acredito que foi. Nessa época aqui, o melhor animal doméstico, o mais caro, era até usado como moeda de troca. Era uma questão de status social, a quantidade de gado que a pessoa tinha, e não é diferente agora. Se tornou tão grande que tem fazendas hoje no Brasil com milhares, mas centenas de milhares, eu diria que mais de 1 milhão de cabeças de gado, como faz a quantidade lá hoje. Eles têm um investimento altíssimo, principalmente em engenharia genética. Eles chegam a controlar a quantidade de macho e fêmea que vai ser gerado. Qual que é bom para reprodutor, qual que é bom só para corte, qual que é bom só para leite, qual que é bom para isso, para aquilo, para aquilo outro. Há um investimento. Por quê? Porque o gado é o melhor animal doméstico, é o que dá mais lucro. Se aproveita tudo no gado, tudo mesmo. Hoje aproveitam tudo. Eu vi recente, até comentei com as meninas que estavam aqui, eu sei que a pastora aqui estava, a Mira também, não lembro quem exatamente estava na consagração, que eu tinha visto uma usina pequena, que ela produzia energia elétrica, uma usina pequena, era uma estufa, um tipo de um tambor grande, não sei, e se colocavam estrumes lá dentro, para queimar, estrumes de gado, de porco, sei lá o que, punha lá e queimava. E aquela usina gerava energia elétrica para o local lá. Ele conseguia alimentar com essa usina as granjas que tinha à volta. Eles aproveitaram tudo, o gado, aproveita o osso, só aproveita, logicamente, a carne, aproveita o leite, aproveita o chifre. Eu não sei o que faz com o chifre. Antigamente fazia berrante, fazia pente, o que mais será? Mas aproveita o casco. Chave? Chá do pó do chifre. Bom para velho? É mesmo? Olha aí, tá vendo? Tem uma outra indicação aí. O chá do pó do chifre do boi é bom para velho. Olha aí. Não é? Então, aproveita tudo. Não é? Mas dá um trabalho enorme. Dá um trabalho. Olha, ter gado, criar gado, cuidar de gado, é uma bênção. Mas dá um trabalho que você não tem noção. Eu vejo lá em volta da chácara o que eles sofrem lá. Eles levantam às 4 horas da manhã, 4 horas mesmo, para tirar leite. O retireiro é o primeiro, mas não é só ele. Vão fazer limpeza no curral, vão levar o gado lá para o pasto. Tem uma opção de atividades lá, começa cedo o negócio lá. E quando eles não estão lá cuidando do gado, estão cuidando do pasto, estão consertando seca, tem um monte de trabalho. Mas também é um monte de bênção, é um monte de vitória. Sabe, o que o Espírito Santo falou no meu coração,
que várias pessoas aqui agora, nesse instante, nesse lugar, e você também que nos assiste pela internet, chegou a tua hora e a minha hora de cuidar de gado. O Senhor vai começar a te entregar gado. E eu tenho duas boas notícias para você. Uma boa e a outra ótima. Qual você quer primeiro? Qual é a melhor? A ótima primeira? A ótima que é o seguinte: você vai a partir de agora ser uma pessoa abençoada e vai receber sem precisar pedir. Você vai entrar num processo natural abençoador. Vou repetir isso. Você vai entrar num processo natural abençoador. As coisas vão se reproduzindo, o gado vai reproduzindo, sabe? Vai acontecendo, vai multiplicando. Aquilo que você pensava que tinha um, quando você for lá ver no teu passo, são dois. Aquilo que você pensava que tinha dois, você vai ver no outro passo, são quatro. Aquilo que você pensava que não ia dar certo, chegar lá, vai dar certo. Aquilo que você estava esperando acontecer, vai acontecer melhor do que você esperava. Essa é a ótima notícia que eu tenho para você. E a boa? Qual que é a boa? A boa é melhor que a ótima? Hein? A boa notícia é que, olha, gado é uma bênção, mas dá um trabalho. Você vai precisar orar mais, você vai precisar jejuar mais, você vai precisar buscar mais, você vai precisar vir mais à igreja, subir mais ao monte, participar das campanhas. Você vai precisar se doar mais para Deus. Quanto mais nós nos doamos para Deus, mais nós recebemos de Deus. É uma semeadura. Quem gostaria de receber algo que nunca recebeu de Deus? Quem gostaria de ser sincero? Eu gostaria. Acho que você também gostaria de estar nos assistindo. Quero que você saiba. Você quer receber isso de Deus? Lógico, né? Faça algo que você nunca fez para Deus. Quer receber mais de Deus? Faça mais. Sabe? Se não tiver gado, você mesmo é uma beleza, tudo organizadinho, tudo maravilha. Não é? Tudo uma maravilha, tudo limpinho. Só tem cavalos. Só tem cavalos bonitinhos. Qual é esse cavalo aqui? Uma vez que eu recebi quando foi o seu em 1967, esse outro aqui em 1975, esse outro aqui em 1981, e aqui em 82 eu parei de receber. Mas está vazio assim, essa baia? Está vazio. Não tem cavalo? Não tem. Não tem. Por quê? Porque a partir de 1982, tem muita gente que não é nem nascido, eu passei a ser cuidador de gado. Os cavalos aqui são poucos na estrebaria, mas vai ver lá no pasto a quantidade de gado que o Senhor me deu. Vai ver, eles multiplicam todo ano, e a maioria eu não preciso pedir. A maioria das vitórias, a maioria das bênçãos estão acontecendo naturalmente na minha vida, porque eu estou na fase de cuidador de gado. Mas é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Eu nunca jejuei tanto na minha vida, nunca busquei tanto, nunca fiz tantas campanhas, nunca subi tanto ao monte. Eu, Miguel, pastor Miguel, apóstolo Miguel, nunca fiz isso. Esse ano, o Senhor falou conosco que era um ano de santificação, que era para nós buscarmos mais, jejuarmos mais, orarmos mais. Nós estamos numa campanha aqui de 40 dias de jejum, e nós vamos até o finalzinho aqui na Folha, não sei, mas se eu não me engano, acho que é dia 10 ou dia 12 de abril ainda. Nós vamos dar, e nós vamos dar. Nós estamos fazendo uma consagração todo sábado de manhã aqui, e nós vivemos isso também, passar o mês de abril, chegar em maio, por aí. Nós estamos numa campanha aqui buscando o impossível, causas impossíveis nós estamos colocando diante do Senhor. Nós estamos subindo ao monte todo sábado. E eu tenho esse propósito com o Senhor. Deus tem tido misericórdia. E nós estamos subindo. Alguns irmãos comigo, o pastor Marivaldo, o irmão Paulo, que está vindo, o filho dele, o Felipe, tem subido. Nós temos subido. Com chuva, com dificuldade, com luta. Tem dias que até não tinha combustível. Nós oramos em casa. Quero que você saiba disso. Oramos em casa e apareceu combustível no tanque do carro. Eu fui e voltei
não tinha, estava lá na reserva, no meu carro tem uma luzinha amarela que acende. Eu fui, voltei e a luzinha apagou. Eu não coloquei nenhum combustível, o Senhor colocou. A partir do momento que eu e você passamos a ser cuidador de gado, cuidador de bois, de vacas, nós vamos ter um pouco mais de trabalho, vamos dedicar mais, nós vamos estar mais presentes, vamos adorar mais, vamos jejuar mais, mas também nós vamos receber mais de Deus. Receba mais de Deus, faça mais para Deus. Vão acabar os cavalos, as bênçãos momentâneas, temporárias, rápidas, os socorros vão acabar na tua vida e na minha vida, mas vai vir uma situação onde o gado que o Senhor vai colocar os seus cuidados vai se multiplicar na tua vida e também na minha vida, em nome de Jesus. Eu listei aqui alguns itens, acho que eu listei 14, mas deve ter mais. Que o gado é melhor que o cavalo. Ter gado, cuidar de gado é melhor do que de cavalo. Por exemplo, eu coloquei aqui e pesquisei isso. O gado vive mais tempo que o cavalo. Tá? Não vive aqueles que são criados pacote, né? Segundo, o gado é menos vulnerável a doenças. O gado é mais forte que o cavalo com essa coisa das doenças. A terceira que eu encontrei aqui, ó, o gado, é bom saber disso, aguenta trabalhos mais pesados. Aguenta. Tem gado que ara a terra, tem gado que puxa carro, tem carro de boi, a gente falou até sobre isso aí. Vai até um barulho, a gente sabe que o carro de boi vem chegando, né? O gado, ele engorda com alimentos muito mais baratos que o cavalo. O gado engorda comendo capim lá no pasto. Só tem o capim certo lá que ele engorda. Tem capim que é preparado para isso mesmo, para engorda, né? Cavalo não, para engordar precisa ter medicamento, precisa ter ração especial, precisa disso, daquilo, tem outro, né? O gado mantém a sua força. Olha, é importante isso. O touro, ele mantém a força dele mesmo nos últimos anos de vida dele. Ele continua forte. O cavalo, depois de uma certa idade, vai se enfraquecer quando não serve para nada. Então ele solta lá. Eu lembro que meu tio tinha um cavalo que não podia pôr lá, não podia usar para nada. Ele falou: o cavalo vai ficar aí até morrer, porque ele não aguenta mais trabalhar. Não serve mais para nada, né? Por incrível que possa parecer, mas o estrume do gado é melhor do que o cavalo, para a horta, para usar para outros fins. E por quê? Porque o gado, ele é ruminante. Sabe o que é ruminante? Quem não sabe o que é ruminante? O estômago dele devolve para ser mastigado várias vezes aquele capim que ele comeu. Ele volta aqui, mastiga de novo, engole de novo, volta aqui, mastiga de novo, engole de novo, e vai fazendo essas repassadas assim, até que ele é descartado pelo intestino. E quando sai, tanto é que a maioria do gado, é aquela diferença do estrume do cavalo. Mas é melhor, mais bem aproveitado. 9. O couro do cavalo, a pele, couro mesmo que fala, é muito mais valioso do touro, do boi, do gado, muito mais valioso do que o do cavalo. O cavalo tem um valor, mas do boi é muito mais valor, que pode se fazer muito mais coisas com o couro do boi. Por aí vai, de casacos até sapato, de cintos e sei lá mais o que pode fazer. O couro dele é muito mais valioso. E outra coisa, o boi não usa ferradura. O cavalo usa. Já viu o boi com ferradura? Não tem. Entendeu? Os chifres dele são mais úteis. Eu ia falar do que do cavalo. Nunca vi cavalo com chifre, alguém já viu aí? Então o boi tem. Não vem falar que a piadinha que é a vaca que coloca. O boi nasceu assim já, com aquele chifre. E o chifre dele é vendido e aproveitado. O que mais aqui? Ele é mais dócil, mais fácil de domar, os arreios dele
as celas, quando precisa para cá, essas coisas é muito mais barato. O boi não precisa de quase arreio nenhum, né? O cavalo tem cela que se coloca em cavalo que custa, sei lá, não quero dar um chute muito alto, mas mais de 10 mil reais. O boi não, põe umas 3, 4 tiras lá, vai numa carroça e sai arrastando, ponto, acabou. Tem gente que sobe em Goiânia, né? Estava aqui, terça-feira ou quinta-feira, o Michel, que trabalha em rodeio. Hoje ele não monta mais, ele está só em algumas organizações, porque já caiu lá, essas coisas aí. Mas ele montava no boi, né? Montava no boi. E o arreio que eles usam é só uma tirinha. Mas por baixo eles seguram naquilo lá. Cavalo não, é um arreio mais caro. E por aí vai, né? A carne do boi, comparado com a carne de cavalo. Não sei nem se vende carne de cavalo, vende? Faz mortadela, não é isso? Mortadela é feita de carne de burro velho, que eles iam mandar para mortadela. E aquela mortadela sabe estar boa, não pode fazer mais sábado de vez, não tem nenhum problema, 20 horas, né? O leite do gado não é melhor que o cavalo? Aliás, da égua, né? O cavalo acho que não dá isso, né? Acho que não tem. O leite não é melhor? Lógico que é melhor. Aproveita mais, até hoje, para consumo humano. O leite do gado, a vaca, ele aproveita mais, lógico, acho que só do que da égua, não é? Eu nunca ouvi falar do leite de égua, acho que não vem, acho que só serve para o cavalinho lá, não é? Só serve lá para o potrinho lá. Bom, em tudo, o gado é melhor do que o cavalo, em tudo. E Deus quer te fazer e me fazer cuidador de gado a partir de hoje. Amém? Se coloque de pé, você aqui na igreja, você que está nos assistindo, receba essa palavra na tua vida. Há momentos em que precisamos de um cavalo e Deus vem nos dar, nós recebemos aquela bênção, aquela vitória, rapidamente alcançamos o nosso objetivo. Mas chega um instante que o Senhor para de nos abençoar, porque quer nos ensinar a cuidar de gado. O gado é melhor. Deus não quer só te abençoar, Ele quer que você e eu permanecemos abençoados. Difícil não é ser abençoado, difícil é permanecer abençoado. Quero louvar a Deus pela tua vida e nos colocar à disposição caso você queira nos conhecer. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.